Esse primeiro assunto de hoje, sobre os cuidados com os bebês, nós vamos falar sobre o cuidado com o coto umbilical, com o umbigo do recém-nascido. O umbigo do recém-nascido, esse coto umbilical, é um cordão umbilical que liga o bebê na placenta, onde ele recebe todos os nutrientes. Dentro desse cordão umbilical existem duas artérias e uma veia que levam o sangue, os nutrientes para o bebê que está no útero. Quando o bebê nasce, o obstetra pinça e corta esse cordão e deixa um pedacinho de cordão de cerca de 3 centímetros no bebê. Nali ele já clampeou com um material plástico, parecendo um clipe, que é clampeado para poder fechar, não deixar a criança perder o sangue pelo cordão umbilical. Esse cordão umbilical tem um aspecto gelatinoso, mole, amolecido, e com o passar dos dias, com o curativo que a mãe vai fazer todos os dias, esse coto vai ficando escuro e como se fosse um material plástico. Ele vai mumificando com o uso do álcool 70%. Então, é importantíssimo que esse coto seja bem cuidado, com muita higiene, para que não ocorra infecções do cordão umbilical, que são muito perigosas para o recém-nascido. Então a mãe deve lavar as mãos, passar álcool 70%, ou o famoso álcool em gel, nas mãos, para que com isso ela fique com as mãos bem limpas, para poder manipular o umbigo. E tem que manipular, tem que pegar no clamp e movimentar o umbigo para um lado e para o outro e colocar com uma gaze umedecida com álcool absoluto, com álcool 70%, passar em todo o coto umbilical, até lá no pezinho, até lá pertinho da pele. O coto umbilical é indolor, ele não tem nenhuma sensibilidade. A sensibilidade só tem da pele para a criança. Então, por isso que o obstetra pinça, corta, porque não existe dor. Então, as mães têm que fazer isso. Eu prefiro, ao invés de usar o cotonete, como é bem indicado por várias pediatras, inclusive por vários hospitais, eu prefiro que seja feito com uma gaze umedecida com álcool, bem umedecida com álcool. Não usar algodão, porque o algodão pode deixar fiapos. Limpa bem ali com a gaze, com álcool, limpa o clamp primeiro, joga fora, pega outra gaze, umedece e passa em todo o umbigo do bebê. Essa limpeza é fundamental, pode ser feita 3 vezes ao dia na primeira semana. O umbigo cai normalmente entre o 5º e 15º dia de vida. Então, com 15 dias de vida, normalmente a criança já não tem mais o cordão umbilical. Importante que seja recomendado para as mães manter esse álcool absoluto guardadinho, separado, exclusivamente para o bebê. Então, mais ou menos o que vai ser feito para que as mães possam entender é com a gaze vai ser feito a limpeza do cordão umbilical. Evitem usar o cotonete. O cotonete traz pouca quantidade de álcool absoluto, não dá para poder mumificar bem e tem que movimentar o clamp. Deve ser movimentado para um lado e para o outro. Muito importante que isso seja feito de uma forma correta, porque a infecção umbilical é algo muito perigoso, porque se a bactéria entrar no cordão umbilical, ela praticamente está na circulação da criança e pode fazer uma infecção no sangue que a gente chama de septicemia. Se depois que cair o coto umbilical persistir uma carninha esponjosa, como essa aqui do vídeo aqui, uma carninha esponjosa nesse local,
que fica uma carninha brilhante, úmida. Isso aí é o granuloma umbilical. Deve ser procurado o pediatra, porque tem que ser feito um tratamento com nitrato de prata e, dependendo, até cauterização para retirar o granuloma. Tá? O umbigo vai cair dessa forma, até vai ficar parecendo uma secreção amarela, parecendo infecção, mas não é. Retira-se o coto e normalmente não pode ficar com o granuloma como está aqui. Outro cuidado importante que a mãe deve tomar é observar se depois que cai o umbigo, se ele não fica estufando para fora, se ele não fica vamos mostrar um caso aqui. Se ele não fica estufado, umbiguinho para fora, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a famosa hérnia umbilical. Tá? O intestino entra numa falha da musculatura da parede abdominal e estufa o umbiguinho. Isso faz com que a criança tenha que fazer muito mais esforço para evacuar do que o normal, porque ela perde a força que seria só até no ânus, ela perde essa força intraabdominal através da hérnia umbilical. Então a hérnia umbilical deve ser acompanhada por um pediatra. Normalmente ela cede sozinha até 2 anos. Se não ceder até os 2 anos de idade, aí é necessário uma cirurgia corretiva para que a criança não corra o risco de uma hérnia encarcerada, que quando começar os esforços, após 2 anos, atividades físicas, possa o intestino entrar na hérnia e ficar preso lá, que a gente chama de hérnia encarcerada, que é uma das urgências em pediatria, tem que ser feita cirurgia imediata. Então, até 2 anos aguarda, após 2 anos é cirúrgica a solução. Não existe remédio para fechar a hérnia. Então, espero que tenha contribuído com essas informações sobre os cuidados com o umbigo. Uma coisa importantíssima também, que eu estou esquecendo de dizer, é contar um pouco dos casos que aconteceram já no consultório. Quando eu iniciei meu trabalho aqui no extremo sul de Minas, há 40 anos atrás, era comum o pessoal da zona rural usar fumo de rolo, aqueles fumos que vêm enrolado de cigarro, para fazer cigarro, fumo com azeite. O pessoal preparava, as avós faziam um preparo do fumo com azeite para colocar no umbigo dos bebês, para curar o umbigo dos bebês. E nisso dava muita infecção, inclusive tétano neonatal, que é uma infecção gravíssima, né? A maioria morre com tétano neonatal. Naquele tempo, as mães não tomavam antitetânica na gravidez, então nós tivemos casos muito feios de tétano neonatal. E outras mães, inclusive eu peguei um caso da zona rural, um pessoal muito simplesinho da zona rural, analfabeto, que eles usavam teia de aranha para curar o umbigo do bebê. Era muito comum naquele tempo eles colocarem teia de aranha no umbigo para poder cicatrizar o umbigo. Então veja como a gente já evoluiu bastante. Hoje as mães já sabem como cuidar e às vezes ficam com medo. O único problema que eu pego hoje em dia é o medo de mobilizar o umbigo, de curar o umbigo. Isso pode atrapalhar e fazer aparecer o granuloma umbilical que nós mostramos agora há pouco. Meu muito obrigado a todos. Quem gostou, dá um like aí, dá um curte aí e mandem perguntas para que eu possa esclarecer a todos sobre os problemas de saúde do bebê. Tá? Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos.